ele é? Grande. Grande. Elodie, o que é que Jesus é? Tudo. Para nós sermos uma cópia de Jesus não vamos dizer tudo. Não dá. Então, o que é que vocês acham que a gente deve imitar nele? Pacientes. A paciência. Paciência. Amor. Vocês arranjaram uma lista que eu reduzi a 10. Mas eu depois vou acrescentar mais uma ou duas que vocês esqueceram, mas que eu acho que são muito importantes. E com certeza que não há uma ordem especial daquilo que Jesus é e daquilo que nós devemos imitar. Tudo aquilo que Jesus é bom, é perfeito. Estamos de acordo? Digam lá amém, para parecer que estamos muitos, estamos no vídeo. Vá lá, pá. Que é para o pessoal que ficou em casa ficar zangado. Diz assim, eu devia ter ido. Tudo o que Jesus é bom, certo? Então se é bom, nós queremos ser parecidos com Ele. Eu acaso, nesta tarde, enquanto pensava naquilo que ia partilhar convosco, escolhi começar por aqui, porque acho que é muito interessante que nós devemos aprender a perdoar como Jesus perdoou. O que é que vocês acham? Isto é uma característica muito importante nele. É porque ele veio para estar com pessoas que o maltrataram. Ele veio para estar com pessoas que o rejeitaram. Ele veio para estar com gente que era inimiga, que não queria nada com Deus. E aprender que ele foi capaz de perdoar e de viver em perdão. E mais, dar a sua vida para que esse perdão pudesse ser eficiente, acho que é uma grande lição para nós. Eu, por menos, neste aspecto, eu preciso ser muito mais parecido com Jesus. Eu preciso ser verdadeiramente um imitador dele, uma cópia dele, a ser cada vez mais parecido com ele na capacidade de perdoar. Deixem-me lá perguntar a esta centena de pessoas que aqui está hoje. Digam-me lá, vocês alguma vez foram ofendidos, magoados, ficaram tristes? Os mentirosos não entram no reino dos céus, está bem? E os mentirosos não são parecidos com Jesus. Já ficaram tristes com alguma coisa? E nós precisamos ter essa capacidade. Até a minha filha Débora, deve ter sido comigo que ela ficou triste. Temos de ter esta capacidade de perdoar. Nós não vamos fazer nenhum estudo bíblico, obviamente, mas o que é que Jesus ensinou sobre o perdão para nós? Eu escolhi um texto que nós vamos ler juntos. Mateus 18. Mateus 18. Temos 14 ali. Mais 14 estão a assistir ao culto. Mateus 18, 23. Quantas pessoas estão a assistir ao culto? 14. 14. Boa gente. São quase tantos aí como aqui. Estamos todos abençoados. Não, aqui somos 22 que eu contei. Estamos melhor. Muito bem. Mateus 18. Vocês encontraram? Versículo 23. Eu vou ler para vocês o que é que Jesus está aqui a ensinar. Vejam que são palavras de Jesus. Tudo o que nós vamos ler são palavras de Jesus. Toda a gente trouxe a Bíblia? Os telemóveis, os iPads, isso tudo. Vocês têm o telemóvel ligado, mas é a Bíblia, não é? Posso acreditar em vocês? Diz assim. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começou a fazer contas. E foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Digam comigo. 10.000? Talentos. Conseguimos fazer melhor. 10.000? 10.000 talentos. Continuamos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher, os seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo e tudo pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os outros cidadãos o que acontecia, ficaram tristes muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Ouçam bem.
assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Muito bem. Quem é que já leu este texto alguma vez? Levantem as mãos, digam olá, glória a Deus, aleluia. Já leram? Mais que uma vez, se calhar. Até se calhar já me ouviram pregar sobre ele, que acho que não é a primeira vez que eu prego sobre este texto. Mas vamos tentar observar algumas coisas. Vejam, quem é que está a ensinar? Jesus. Já adormeceram todos outra vez? Quem é que está a ensinar? Digam alto. Jesus. Jesus. E sobre o que é que Jesus está a ensinar? Ele diz que contou esta parábola sobre o quê? Leiam lá no primeiro versículo que nós lemos. Sobre o reino dos céus. Estamos de acordo? Jesus quer ensinar sobre o reino dos céus. Quer ensinar sobre as características que devem haver no reino dos céus. Quer ensinar sobre o reino dele. Ser cópias de Jesus, sermos parecidos com Jesus, sermos seus imitadores, é fazermos parte do seu reino. Estamos de acordo? Certo? Então, ele está a contar uma história sobre o reino dos céus. E ele diz que o reino dos céus é igual a alguma coisa. Ele diz, esta parábola é sobre o reino dos céus. E o reino dos céus é igual a alguma coisa. É igual ao quê? A um rei que quis fazer contas com os seus servos. Este rei, compreendemos, está a falar de quem? Do Pai, está a falar de Deus. Está a falar do reino dos céus. O rei, quem é que é o rei dos céus? É Deus, ó Jesus. E o que é que Deus vai fazer connosco, que somos os seus servos? Vai pedir-nos? Vai pedir-nos contas. Ok? Estamos todos cá? E diz que levaram-lhe a ele um dos seus servos. Podia ser qualquer um de nós. Sabem que a nossa dívida para com Deus é igual. Vocês não pensem, a minha dívida é mais pequena, a dívida daquele é maior, a dívida do Salazar é maior, a dívida do Daniel então é gigantesca. Não! A nossa dívida para com Deus é igual. Todos nós somos devedores. Todos nós somos pecadores. Todos nós estávamos longe dele. A nossa dívida é igual. Qual é a dívida que diz que este homem devia ao rei? Digam lá. Foi aquilo que eu vos disse há bocado para repetir. Já deviam saber de cor. Quanto? 10 mil talentos. Ouça. Nem dá para imaginar. Vocês têm uma ideia da dívida da França? Há uns tempos vi uma imagem da dívida da França em notas de 500 euros. Fizeram um bonequinho que era maior que a Torre Eiffel. Vocês conseguem imaginar quanto é que isto é? Quanto dinheiro é que isto é? É inimaginável. Sai da nossa mente. O que o texto está a dizer é que a dívida deste homem era desta dimensão inimaginável. Ele nunca ia conseguir pagar a dívida. Estamos a falar de perdão. Não se esqueçam. Aquilo que nós estamos a ensinar é sermos parecidos com Jesus, perdoando como Ele perdoou, vivendo como Ele viveu. A dívida que nós temos para com Deus é impagável. É aquilo que está a dizer. É mais ou menos igual, sei lá, a dívida de Portugal ou da Grécia. Já ouviram falar da dívida da Grécia? É mais ou menos igual. É impagável. É impagável. É de uma dimensão inimaginável. Este homem tinha esta dívida e o texto diz que ele não tinha como pagar. Não tinha como pagar. E a verdade é que nós, para com Deus, não temos como pagar a nossa dívida. Nenhum de nós. Nem o pastor mais super sumo, super santo, ele até pode chamar apóstolo, arcanjo. Não há hipótese. Não temos como pagar. É impossível pagar a dívida que nós temos para com Deus. E quando nós não aceitamos o perdão e a misericórdia de Deus, o que acontece, ou o que pode acontecer, é que ele não tendo como pagar, diz que ele, a sua mulher e os seus filhos foram vendidos. E a Bíblia diz que nós, antes de chegarmos a Jesus, estamos como escravos. Escravos. Estamos aprisionados. Por isso é que a Bíblia diz que Jesus veio para nos libertar. A todos nós, a todos vocês, a mim, veio para nos libertar. Porque estávamos quê? Estávamos escravizados. Porquê? Por causa da nossa dívida. Naquele tempo, quem devia passava a ser escravo. A escravidão em Israel não era igual à de outros povos, nem igual àquela que vocês veem na televisão, nem igual àquela que houve no tempo dos colonizadores que levavam os escravos da África. Não era bem assim. Mas ele ficava servo. Tudo o que ele produzia era do seu senhor. Tudo aquilo que ele fazia era para pagar a dívida. Ele trabalhava para pagar a dívida. Ele trabalhava para que o seu senhor de alguma vez fosse ressarcido daquela dívida. Mas o que é que o texto diz? Diz que aquele servo pediu ao rei o quê? Digam. Misericórdia. Mais. Compaixão. Perdão. Diz que prostrou-se, ou seja, pôs o rosto, a carinha na terra, aos pés do rei, e pediu ao rei uma coisa. Seja generoso para comigo e eu tudo te pagarei. Acham que este servo era capaz de pagar aquilo que devia?
Débora, achas que ele era capaz de pagar? Não, claro que não, filha, claro que não. Ele não tinha condições de pagar. A dívida era impossível de ser paga. Sabem, a grande diferença entre a fé em Jesus e a religiosidade é que o religioso acha que vai conseguir pagar a Deus. O religioso acha que se fizer alguns sacrifícios, se pagar alguns votos, se der a sua oferta, se der o seu dízimo, se jejuar e orar, de alguma maneira vai pagar a Deus. Não. Aquele que conhece a Jesus e que experimentou a graça de Deus sabe que nós nunca conseguimos pagar a nossa dívida. Ele diz, seja generoso que eu te paguei. Mas o que é que o rei disse? O que é que o rei disse? Ajudem, é aqui que eu quero chegar. Elodie, o que é que disse o rei? Il a dit que si il faisait de même, bah, il oublierait tout ce qu'il a fait. O que é que disse o rei? Quem ajuda? Ele disse que devia ir embora, que a sua dívida estava esquecida. Veja, o servo disse assim, olha, ser generoso, ser bondoso e eu vou fazer o quê? Eu vou-te pagar. Mas o rei, o nosso Deus, o nosso Pai, sabe que nós não conseguimos pagar. Então o que é que ele faz? Ele perdoa-nos a dívida. Imaginem, ali o Filipe é dono de um banco. Se não sabiam, ficou a saber. Daqueles bancos assim grandes, está cheio de dinheiro, está cheio de papel. E eu e a Andrea trabalhamos lá. E nós fizemos um esquema para começar a Andrea é especialista disso, não sabiam? Começarmos a desviar assim um dinheirinho do banco. Mas como nós somos assim rapazes simples, o que é que aconteceu? Fomos apanhados. Ok? Estão todos cá? A gente começou a roubar aquilo que não era nosso e fomos apanhados. E fomos levados à presença do dono do banco. Quem é que é o dono do banco? O Filipe. Claro, é o mais rico aqui entre nós. Tem que honrar os ricos. E fomos ter com ele. E fomos levados à presença dele. E a gente começou a pedir misericórdia, perdoa-nos. A gente não sabe onde é que estava com a cabeça. E tal. E ele olha para nós e diz assim, ok, olha, não só vocês estão perdoados, mas eu vou fazer-vos meus sócios. Não só vocês estão perdoados, mas eu vou fazer de vocês meus sócios. Aquilo que é meu passa a ser vosso. O que é que vocês dizem disso? É uma loucura. Senão a gente ia todos assaltar bancos hoje à noite. É uma loucura. Estamos de acordo? Mas foi isso que Deus fez connosco. Foi isso que o rei fez. Ele diz assim, olha, movido de íntima compaixão, soltou-lhe, perdoou-lhe a dívida, e a Bíblia diz que agora em Jesus nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. O que é que isso quer dizer? Tornarmos sócios dele, tornarmos donos daquilo que ele tem. Aquilo que ele tem, ele partilha connosco. Esta é a experiência do perdão. Vocês estão cá ainda? Esta é a experiência do perdão. Como é que eu vejo o exemplo de Jesus? Olhem, quando ele estava na cruz a ser crucificado, o que é que ele disse? Ajuda-me aí. O que é que ele disse? Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Estava a ser crucificado. E eu estava a dizer-lhe, Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os. Vejam o exemplo de Jesus. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Eles não perceberam ainda, não alcançaram ainda. Mas perdoa-lhes. Em várias vezes que ele encontra com alguns personagens, ao paralítico, ou um paralítico que trouxeram, ele disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Qual é a atitude de Jesus? Veio o paralítico à presença dele e ele compreendia que a necessidade maior dele era o que? Era o perdão. Perdoa-lhes. Os teus pecados estão perdoados. Diz que veio uma mulher que a Bíblia descreve como sendo uma mulher de uma vida duvidosa, uma pecadora. Diz que começou a lavar-lhe os pés, a enxugá-lo com lágrimas, etc. E Jesus olhou para ele e disse-lhe, os teus pecados te são perdoados. Uau! Fantástico! Este é o exemplo de Jesus. É o exemplo do perdão. Quando alguém o está a matar, ele que tinha poder para os destruir a todos, ou não? Bastava Jesus abrir e fechar os olhos, aquela rapaziada toda e a toda a vida. Quando o vieram prender, João conta uma coisa muito gira. Quando o vieram prender e perguntaram, Jesus perguntou, a quem é que vocês estão à procura? De Jesus, o Nazareno. Ele diz, sou eu. E o texto bíblico diz que eles caíram todos por terra. Ele podia. Mas qual é o exemplo que ele nos deixa? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estamos a falar de sermos o quê? Cópias, imitadores de quem? De Jesus. E o texto continua, certo? O texto continua. E eu acho interessante, eu não usei esta versão, eu transcrevi de uma outra versão da Bíblia que diz assim, encontrou um dos seus conservos, um dos seus amigos, que lhe devia 100 dinheiros. Isto para nós é tudo chinês, porque a gente não sabe o que era um dinheiro naquele tempo. Vocês sabem?
O que é que era um dinheiro, Laura? Sabes? Hã? Não? Qual é o SMIC de hoje? O salário diário são, na França, perto de 10 euros. Não chega a 10 euros. 9 euros e qualquer coisa. Certo? Hã? Hã? Bem, o Tony até sabe de cor. Não é para dizer que é isso que ele ganha. Não. Ele é amigo do bancário. Ele é amigo do bancário. Hã? Esse é o salário de um dia. Quando a Bíblia fala de um dinheiro, está a falar do trabalho que um trabalhador recebia num dia. E eles recebiam a dia, eles precisavam daquilo para poder viver. Se eles não trabalhassem, não tinham como comprar a comida, etc, etc. Então o que o texto está a dizer é que este homem devia 100 dias de trabalho. Na nossa linguagem, 10 euros ao dia, vezes 100, dava 1000 euros. Acham que é muito? Digam lá. Para a Laura deve ser uma fortuna. Para a minha Débora é uma fortuna gigantesca. Para o nosso bancário, sei lá, é 30 segundos do trabalho dele. Acham que é muito? É possível pagar 1000 euros? Sim ou não? André, é possível pagar 1000 euros? Achas que sim? Ela agora está a trabalhar pela primeira vez, está a começar a ver como é que custa o dinheiro. Como é que custa o dinheiro? Daniel, 1000 euros? A maior parte de vocês que compram uma casa deve muito mais do que 1000 euros, sim ou não? E estamos a pagar. Vamos pagando. Não era uma dívida que se pudesse contabilizar como grande. O que é que a Bíblia está a ensinar? É que nós tínhamos uma dívida para com Deus que não podíamos? Não podíamos. E o que é que Deus fez? Perdoou. Mas a realidade é que nós temos dívidas uns para com os outros. Não estão cá vocês? Temos dívidas. Eu tenho dívidas para com a Andréia, para com a Lili, para com a mãe do Salazar, que eu não sei o nome dela, mas fica a mãe do Salazar, para com o Diogo, que acabei de conhecer, a Esther. Não, tenho alguma dívida? Se calhar tenho umas dívidas para com a Esther. Todos nós temos dívidas uns para com os outros. Mas são dívidas de quanto? De 10 mil talentos? Diz que são de 100 dinheiros, de 100 dias de trabalho. O que a Bíblia está a ensinar é que nós recebemos um imenso perdão de Deus. Jesus perdoou-nos tudo. E agora nós somos desafiados a sermos imitadores dele. Nós somos desafiados a sermos cópias dele. Nós somos desafiados a seguir o exemplo dele. O que é que este homem devia ter feito? Digam. Quando ele encontrou o homem, o servo dele, o conservo, o amigo, o vizinho, aquele com quem ele vivia, o que é que ele devia ter feito? Perdoar? É porque diz que o rapaz começou a dizer: tem misericórdia de mim, perdoa-me, perdoa. É interessante que o texto diz que ele o sufocava, agarrou-o pelo pescoço, sufocava: perdoa, tem misericórdia de mim, postou-se aos seus pés. E é interessante: ser generoso para comigo e tudo pagarei. Não foi o que nós dissemos para com Deus? Qual é que devia ser a atitude dele? Perdoar? Perdoar. Porque vejam que perdoar vai além do simples facto de esperar que nos paguem a dívida. É porque às vezes nós dizemos que perdoamos, mas na prática estamos à espera que a dívida seja paga. Estamos à espera de alguma maneira que o outro nos pague a dívida, ou pedindo-nos perdão, ou pedindo-nos desculpa, ou se justificando, ou que ele sofra o mesmo que nós sofremos. Na prática nós dizemos que perdoamos, mas estamos à espera que ele pague a dívida. Mas aquilo que Deus fez connosco é diferente. Ele simplesmente nos perdoou. Amém. E isso é o que Jesus desafia que nós possamos fazer. Já imaginaram a diferença que faria no mundo se nós fôssemos imitadores de Jesus neste aspecto? Como é que acham que seria a vossa escola? Digam lá. Laura, a tua escola seria melhor se fôssemos todos imitadores de Jesus? Neste aspecto, não falamos dos outros a perdoar. O que é que acham? Como é que seriam as vossas famílias? Seriam melhores ou piores? Oh. Se eu não perdoasse a minha mulher, misericórdia. Ainda bem que ela está a segurar um telemóvel, não pode falar. Se as minhas filhas não me perdoassem, se eu não as perdoasse, já viram o que é que seria a nossa vida? Já imaginaram como é que seria o nosso lar? Como é que acham que seria o vosso lugar de trabalho? Seria melhor se nós fôssemos imitadores de Jesus? O que é que acham? Se toda a gente perdoasse as dívidas uns dos outros, acham que o mundo seria melhor ou pior? Mas nós somos chamados para influenciar o mundo. Tu és chamado para influenciar o teu lugar de trabalho. És chamado para influenciar a tua escola, os teus colegas, os teus vizinhos, os teus amigos. Vocês estão cá ainda? Somos chamados para sermos imitadores de Jesus. Quando este que recebeu aquele grande perdão foi levado de novo à presença de Deus, Deus disse-lhe: olha, não devias ter tido compaixão do teu companheiro. Eu gosto desta expressão, do teu companheiro. Porque, ouçam, nós estamos todos no mesmo barco. Estamos todos.
Todos. Estamos todos diante de Deus, não temos como pagar. E temos todos dívidas uns para com os outros. Não devias ter compaixão do teu companheiro como eu tive misericórdia de ti. Vocês já experimentaram o perdão de Deus? Já ou não? Ah? Se não experimentaram, podem experimentar hoje. Ah? Já perceberam a dimensão do perdão de Deus? Já perceberam quão longe nós estávamos de Deus e como Ele se aproximou de nós? Deixem-me concluir, que vocês já estão quase todos a dormir. Daqui a bocado, quando eu acabar o culto, fico aí na conversa até à meia-noite. Mas pronto. Hein? Mas pronto. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Para concluirmos isto. Vejam o que é que diz dois textos. Paulo escreve. Ele diz, olha, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos e perdoando-vos uns aos outros como Deus vos perdoou em Cristo. Como é que nós devemos perdoar-nos uns aos outros? Hã? Como Deus nos... O que é que isso significa? Devemos ser imitadores de Cristo. Devemos ser cópias dele. É isso o desafio. E eu sei que o desafio é difícil. Ou não? Sei lá, se fosse para ser cópia aí de um bandido qualquer era fácil. Ou não? Era fácil. É fácil. Agora ser cópia dele é um desafio grande. Claro, por isso é que eu vos ensinei da última vez que não é na nossa força. Temos de estar ligados aonde? À videira. Porque dele recebemos vida. É dele que recebemos a capacidade para sermos imitadores de Jesus. É dele. Quando nós nos ligamos a ele, ele vai trabalhando em nós. Veja, a Bíblia diz uma outra coisa, Paulo também escreve, muito parecido. Diz, suportando-vos aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, já tiveram queixa alguma vez de alguém? Ei, tantos mentirosos, meu Deus! Alguma vez tiveram queixas de mim? Calem-se, senão vão já para o inferno, não é? Já tiveram? Claro, olha o que é que a Bíblia diz. Se tiverem queixa contra o outro, como Jesus vos perdoou, assim fazei vós, tá? Em vez de dizer, tu vais-me pagar, aquele gajo é um grande malandro, aquele pastor, ele vier a ter juízo. Já viram? Não? O que é que a Bíblia diz? Como Jesus nos perdoou, nós devemos perdoar-nos uns aos outros. Ser imitador de Jesus é fazer isto. É fácil? O que é que acha? Não é fácil. Às vezes é difícil. Até porque às vezes nós sofremos muito. Às vezes vocês até podem dizer, mas pastor, você sabe, a culpa não foi minha. Até nem fui eu, o outro é que me feriu, o outro é que me magoou, o outro é que foi malandro. E é verdade, às vezes é verdade. É mesmo verdade. Mas e Jesus? Teve alguma culpa? Se havia alguém que não tinha culpa, se havia alguém que não merecia aquilo que estava a viver, foi Jesus. E o que é que ele disse? Pai, perdoe-lhes, que eles não sabem o que fazem. E nós somos chamados para ser seus imitadores. Seus imitadores. Jesus conclui esta sua história. Aqui no texto, a conclusão é muito parecida. Em Marcos, em Mateus, há dois textos que nos dizem alguma coisa muito importante. Se vocês não aprenderam mais nada, aprendam isto. Vejam o que é que diz. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Ouçam, quando eu aprendi isto, se eu não perdoar, o Pai não vai perdoar. Mas eu preciso do perdão do Pai. Preciso ou não? Vocês precisam do perdão de Jesus? Eu preciso. Eu preciso do perdão dele. Então eu tenho que seguir o exemplo dele. Eu tenho que seguir o exemplo dele. Tenho que seguir o exemplo do perdão. Tenho que perdoar, tenho que aprender com ele. Jesus diz a mesma coisa. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Vocês querem ser perdoados, obviamente. Claro. Mas aquilo que Jesus mais está a ensinar, é que nós devemos seguir o exemplo dele. É que nós devemos ser cada vez mais parecidos com ele. E nesta área do perdão, muita coisa mudaria. Ou não? Deixem-me concluir com esta ideia. Sabem, quando nós não perdoamos, não estamos a fazer mal ao outro. Às vezes o outro já nem se lembra que nós existimos. Quando nós não perdoamos, não estamos a fazer mal ao outro. Estamos a fazer-nos mal a nós? Porque não recebemos o perdão de Deus, não vivemos em paz connosco, vivemos amargurados, deitamos-nos a pensar nisso, temos pesadelos com isso, levantamos a pensar nisso, não comemos, não bebemos, não nos divertimos, vivemos cercados por isso. O outro está tranquilo, mas nós estamos em profundo sofrimento. Por isso é que o perdão é saúde para a nossa alma. Sabem porquê que Jesus viveu uma vida tão completa, tão satisfatória, tão plena, sem pecado? É porque o perdão era saúde também para ele.
Ele perdoava, ele veio para perdoar, ele veio para abrir o caminho do perdão. Então nós, pelo menos eu e vocês, que queremos ser imitadores de Jesus, queremos ser fotocópias dele, queremos seguir o exemplo dele, uma das primeiras coisas que temos que aprender com ele é o exemplo, o caminho do Perdão. perdão. Tá? Vocês conseguem fazer melhor. O caminho do conseguem fazer um bocadinho melhor, não é? Querem que eu me cale? É melhor. É o caminho do Perdão. Uau, até parece que estamos aqui 50, mas conseguimos fazer melhor. O caminho do perdão. Vá lá, temos que acordar a Lídia, que é para eu não a carregar para casa. O caminho do perdão. O caminho do perdão. Isso vai mudar tudo. Sabem? Vai mudar a nossa relação com Deus. Completamente. Vai mudar a minha relação comigo mesmo. Vou deixar de ser uma pessoa amargurada, triste, rancorosa. Vai mudar-me a mim mesmo. E vai mudar a minha relação com os outros. Completamente. É uma relação completamente diferente com os outros. Completamente. Vejam, perdoar nem é esquecer. Perdoar nem é voltar a confiar na pessoa como a gente confiava antes. Não é isso. Perdoar é não ter mágoa, é não ter rancor. É já não querer cobrar essa dívida. Deixem-me contar-vos uma história e acabo. Uma história verídica. Ainda bem que o meu tio não tem Facebook, mas as minhas primas têm, mas enfim. Eu não sei se já vos contei esta história. O meu tio tinha um carrinho jeitoso que alguém tinha acabado de vender, um carro jeitoso, todo bonito. E ele foi a um mecânico que era amigo dele. O mecânico era amigo dele. E ele chegou lá com o carro porque ele viu assim uma coisinha no motor e ele ficou assustado com o carro. E disse, o mecânico abriu o carro e disse, já não há nada a fazer. Este motor morreu, já não há nada a fazer, está tudo destruído. Mas olha, como eu sou teu amigo, já não sei quanto é que ele disse que lhe dava, disse, olha, ainda estou para aí 300 euros, e pronto, olha, para não teres o prejuízo todo. E o meu tio ficou todo contente, olha, o carro morreu, ele ainda me dá 300 euros, que grande amigo que ele é, fantástico! No outro dia, ele ia sair de casa e passa o amigo dele a conduzir um carro. Carro é que acham que ele estava a conduzir? O meu tio. E faz-lhe assim. Veja, porque o meu tio é crente e quer ir para o céu e quer viver em paz com ele mesmo. Qual é que foi o caminho que ele escolheu? O caminho do perdão. Mas acham que ele vai levar mais algum carro àquela oficina? Não. Vocês estão cá? Claro que não. Claro que não. A não ser que o outro se converta, devolva o carro, ainda lhe dê mais 300 euros, etc. Não. Porque o caminho do perdão é não guardar rancor para com o outro, é viver em paz connosco, é restaurar a nossa alma, é dizer como Estevão, olha, pelo pecado que eles estão a cometer, Deus não lhes impute. Este não, eu perdoo, está ok. Eles até podem ser condenados diante de ti, mas por este não, estão perdoados. Eu abençoo-os. Eu abençoo-os. Este foi o caminho que Jesus nos vai ensinar. Então, vamos escolher ser mais parecidos com Ele. Vamos escolher o exemplo de Jesus, vamos ser cópias dele, vamos ser imitadores dele. Isso significa que vamos perdoar. Amém? Vamos contar convosco? Vamos perdoar? Nunca mais vos quer zangados comigo, vocês têm que perdoar. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar em pé só para orar.